Ai, glória a Deus, cara. Estamos terminando esse negócio. Glória a Deus! Finalmente vamos finalizar a benzena, a parte mais demorada disso daqui. É bem pouca coisa, vai dar nem 5 minutos de aula. Quer dizer, eu tenho o dom de atrasar as coisas, mas enfim. São duas coisas basicamente. O que acontece numa dissubstituição de benzenos quando as diligências competem, né, a ortopara e meta competem, e algumas coisinhas sobre o naftaleno, né, que são dois benzenos justapostos. Detalhe, cara, nesse conjunto de aulas, eu fiz essas aulas num dia em que eu dormi 3 horas e às 3 da manhã. Eu tô morrendo de sono, então eu provavelmente errei alguma coisa. Então, se eu errei alguma coisa, avise nos comentários para eu consertar o vídeo, beleza? Enfim, vamos lá. Qual que é as últimas coisinhas? Seguinte, vamos supor que eu tenho, sei lá, um nitrobenzeno. Oh, meu Deus. Tenho aqui um nitrobenzeno, que é o nosso benzeninho. Nossa, mano, eu tô enxergando tudo embaçado, meu Deus. Tá, tem o nosso benzeninho e eu faço uma alquilação. Não por Friedel-Crafts, por alguma outra maneira lá e tal, e conseguir colocar esse nego aqui. Uma coisa. Se você for fazer FUVEST ou algum outro vestibular, a alquilação de Friedel-Crafts consegue ser feita em nitrocomposto, em nitrobenzeno. Só para vestibulares como ITO e IME, que são mais específicos em relação a isso, para eles não acontece, tranquilo? Mas enfim, NO2 H3C, certo? Se eu for analisar a dirigência, aqui é o ortopara, então aqui vai ser mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Agora, se eu for analisar a dirigência disso daqui, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, x. E agora, as diligências competem. Se eu quiser, por exemplo, fazer, sei lá, cara, eu quero adicionar um outro metil, por exemplo. Onde ele vai acontecer? Ele vai acontecer na posição ortopara? Vai acontecer na meta? Como é que vai ser? A resposta é a seguinte. Anota essa regra. Quando ortopara e meta competem, o meta sempre perde. Sempre. Pelo menos para vestibulares. Eu não sei se, sei lá, tem um caso ultra específico que não faz isso. Mas no geral sempre perde. Tá? Então, por exemplo, quem que é o ortopara dirigente? Metil. Certo? Então, quais são as posições em que o ortopara dirigente aponta? Essa, essa e essa. O meta aponta para essa e para essa. Só que o meta perde. Então a vontade dele é foda-se. Você vai fazer a vontade do ortopara. A voz do ortopara é a voz de Deus. Então você vai fazer aqui. Certo? Simples. Por último, vamos ver uma coisinha sobre naftaleno. Galera, eu já fiz vídeo falando de todos os compostos aromáticos que podem vir a cair no ITA. Benzopireno, pireno, compostos aromáticos benzênicos, né? Então, benzopireno, pireno, cumeno, estireno, tudo tá lá. Então, procura aí que você vai achar. Você tem que saber isso, tá? Mas, enfim, aqui está o naftaleno. Este é o naftaleno. O naftaleno tem uma coisa interessante, ó. Primeiro, ele vai seguir as regras do benzeno, só que ele vai ter uma parada interessante. Vamos supor que eu quero fazer uma monossulfonação no naftaleno. Não vale só para monossulfonação, vale para outras coisas também. Mas assim, ó, existem umas posições do naftaleno que são importantes. Contando a partir daqui, os carbonos imediatamente vizinhos a esses carbonos aqui são esses, certo? São chamados de carbono alfa. E os imediatamente vizinhos aos alfas são os carbonos beta. Certo? Por que eu estou falando isso? Simples. Quando eu tenho aqui um naftaleno, se eu for fazer uma monossulfonação a uma temperatura próxima de 80 graus Celsius ou menor, a temperatura menor ou igual a 80 graus Celsius,
eu tenho que a monossulfonação, no caso, né, a monossulfonação nas posições alfa vai acontecer. E por que ela vai acontecer? No caso, a monossulfonação alfa seria assim, né? Naftaleno e aqui está o HSO3. Ou seja, o ácido alfa-naftaleno alfa-naftaleno sulfônico, certo? Por que quando eu estou a 80 graus Celsius vai ser assim? Porque no caso, a velocidade da reação de sulfonação com o alfa ela é mais rápida. E quando você abaixa a temperatura, nesse caso, quando você abaixa a temperatura, vai aumentar. Porque a reação ela é endoexo, eu não sei, eu não me lembro. Vai aumentar, ela é exo, isso, exo. Vai aumentar a velocidade da reação. Vai aumentar a velocidade da reação. Então vai produzir muito mais isso daqui do que vai produzir o beta. Certo? Então vai produzir muito alfa. Agora, quando a temperatura está maior ou igual a 160 graus Celsius, mais ou menos, aí tem uma preponderação forte da monossulfonação em beta, que eu não vou desenhar, certo? Mas da monossulfonação em beta. E nesse caso, por que isso acontece? Porque a temperaturas mais altas tem-se a tendência de produção do composto mais estável. E a temperaturas mais altas, o mais estável, termodinamicamente falando, é o beta, certo? Então, recapitulando, menor ou igual a 80 graus Celsius, mais ou menos, claro, isso aqui não é exato, é uma média, né? É aproximado, certo? Então, temperaturas razoavelmente baixas, prepondera-se alfa, substituição em alfa. Temperaturas mais altas, forma-se mais estável. E é importante saber o porquê, né? Isso aqui chama-se de controle cinético, certo? Controle cinético da reação é quando o motivo da reação acontecer é devido à velocidade da reação. E controle termodinâmico é quando o motivo da reação acontecer é devido à estabilidade termodinamicamente falando, certo? Então é basicamente isso. Fim de benzenos, não aguento mais, eu vou dormir. Falou pra vocês, abraço, tchau, é nóis. Falou. Falou. Falou.